Eles me contam suas histórias. Meu nome é Darcy Toledo e eu tenho o prazer e o privilégio de escutar e compartilhar essas histórias com vocês. Hoje nós vamos falar com um especialista, um professor e escritor sobre profissão perito judicial. Seja muito bem-vindo, Fernando Arias. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e vamos hoje falar sobre a perícia judicial para os profissionais da administração. Eu fiquei muito surpresa, inclusive, porque eu tinha uma visão muito equivocada. Eu imaginava, assim, sempre área contábil. E, na verdade, a hora que eu comecei a ver seu material, assim, abriu um mundo ali na minha frente. Então, eu queria que você começasse me explicando o que faz um perito judicial. Vamos lá. Vou falar especificamente na área da administração. O perito judicial, ele é um auxiliar da justiça. Então, ele auxilia os juízes para trazer a resolução de algum problema e advogados também quando requer conhecimento dentro da área da administração. E por que a gente tem essa ideia que tem que ser um contador, né? E, na verdade, eu sei que são muitas as profissões ali que podem exercer essa função de perito, né? Exato. Por muitos anos, os juízes, eles pediam nos processos uma perícia contábil, né? Então, isso fez que advogados e empresas começassem a chamar os contadores para fazer a perícia. Hoje a gente entende que a perícia, na verdade, ela é financeira. Campo esse para os economistas, os administradores e contadores. Inclusive, muitos casos de processos trabalhistas, eles remetem a recursos humanos, que são os profissionais de RH, como cartão de ponto, hora extras, toda essa parte de cálculos é o profissional de recursos humanos que ele faz, que é a área administrativa. Não é somente o contador. Então, a gente fala de uma perícia administrativa também. E como que você ingressou nessa área? Porque você estava me contando ali nos bastidores que quando você começou não tinha nada assim de acesso, né? Literatura, outras coisas. Você foi desbravando ali, né? Foi bem isso. Eu, em 2012, logo que eu terminei minha faculdade de administração de empresas, eu já estava procurando alguma coisa voltado para a área de perícia, mas eu imaginava que só era o contador que podia fazer. Eu sou uma pessoa muito teimosa. E eu falei, não, deve ter o administrador. Não é possível que só o contador ou só o médico seja perito, né? Deve ter outras profissões também. Daí eu comecei a vasculhar algumas coisas e vi que os profissionais da administração, eles poderiam fazer cálculos trabalhistas. E eu comecei a estudar CLT, fazer cálculos. E eu descobri que os cálculos poderiam ser feitos em planilhas de Excel. Como eu entendo de planilhas de Excel, eu falei, é por esse caminho que eu vou. E eu comecei a estudar mais e ler legislações, ler jurisprudências que acontecem na justiça e tudo mais, e eu vi que tinha outros caminhos. E eu percebi que a perícia de bancos ou a perícia bancária, os administradores também poderiam fazer, que é o cálculo de juros, para ver se tem taxa abusiva ou não, se a tabela vai usar a saque ou a price, e isso dá uma diferença, né? Que são sistemas de amortizações, né? E aí eu comecei a estudar cada vez mais. Depois, me informando através de resolução normativas do Conselho Federal de Administração, eu comecei a entender que todas as áreas da administração requerem um perito judicial para poder auxiliar os juízes em temas específicos, seja de marketing, logística, TI, e cada um dentro da sua especialidade dentro da área administrativa. E aí todo esse conhecimento, foram 5 anos que você ficou percorrendo aí? Foi. O que acontece? Tem o cadastro dos tribunais de justiça, você faz o cadastro, e faltava documentações e até o jeito de você escrever as suas qualificações, como você fazer uma apresentação, isso conta muito, porque o profissional ele vai auxiliar um juiz. O juiz ele não pode errar. Então ele precisa ter muita confiança em quem ele vai nomear. O bom é que não tem concurso público. Os profissionais de administração eles se tornam peritos judiciais mediante ao Conselho Regional de Administração, precisa estar registrado, da mesma forma que médicos no CRM, os advogados na OAB, os nutricionistas no CRN e assim por diante. Então, o primeiro passo é estar registrado. Eu já estou registrado no CRA desde 2012, então tem um longo caminho. E faltavam algumas coisas. Como eu só tinha graduação, talvez era insuficiente ainda, tá? Mas hoje, com muitos cursos e tudo mais, o profissional, assim que ele se forma,
já é possível ele atuar, porque ele vai entender dentro da área que ele estudou. Alguns vão voltar mais para a perícia no marketing, porque se familiarizaram mais, outros mais para recursos humanos, outros mais para TI, outros para logísticas e assim por diante, né? Então, hoje eu sou especializado na área de finanças, né? Tenho uma MBA em auditoria, controladoria e compliance. Então, eu gosto muito dessa parte aí, prevenção a fraudes, juros abusivos e tudo mais, né? E eu demorei 5 anos porque meu cadastro estava incorreto e incompleto, tá? É isso que eu acabei percebendo. E hoje, através do curso que eu criei, eu auxilio o jovem ou adulto que já está na administração e quer ir para a perícia judicial a como fazer de forma correta e mais assertiva, encurtando o caminho. O que eu levei 5 anos para ser nomeado, hoje ele vai fazer o cadastro, vai fazer todos os pré-requisitos necessários para ele estar apto em menor tempo. Só que antes de você lançar esse curso, que aí a gente está falando de vídeo, é muito mais simples. Sim. Você, antes disso, você fez um livro, você escreveu um livro. Sim, eu escrevi o livro O Caminho da Perícia Judicial para Administradores, tá? Que é um guia completo para os profissionais de recursos humanos, marketing, logística, TI e financeiro. No ao todo, são mais de 110 áreas restritas e privativas dos profissionais da administração. E eu retrato isso no livro. O livro, ele é para dar embasamento no curso e para ter todos os direitos autorais resguardados, tanto do livro como do curso, né? Então, como perito, eu não poderia deixar nenhuma ponta solta nesse caminho. E aí você vai mostrando ali um passo a passo? Eu mostro um passo a passo. Primeiro eu falo bastante sobre a administração, eu volto um pouquinho sobre a história do administrador, eu falo dentro do curso sobre Belmiro Siqueira, que ele é o patrono dos administradores. Então é importante o administrador conhecer da história. Às vezes alguma faculdade ou outra pode passar de forma muito breve e rápida, mas é importante quando a gente vai interiorizando o que é administração, as pessoas ficam encantadas pela administração, né? Então depois eu falo sobre o Conselho Federal de Administração, os conselhos regionais, as prerrogativas, a importância e a obrigatoriedade do registro no órgão de classe e vou avançando do curso, falando aos poucos sobre a administração e cada uma das áreas da administração e aonde os profissionais podem atuar como peritos judiciais. E depois que você escreveu o livro, aí você resolveu fazer ele de forma digital, o curso, né? E para quem que é esse curso especificamente? Esse curso é para todos os profissionais da administração. Quando eu falo todos os profissionais, são todos mesmo. Por quê? As pessoas equivocadamente acham, eu fiz recursos humanos, não é administração. Sim, é administração. Eu fiz logística, não tem nada a ver com administração. Todas essas áreas, elas partem da administração. Inclusive, todas essas áreas têm conselho de classe, que é o CRA. E isso eu trago os profissionais, porque quando a gente se une, a gente fica mais forte. E é isso que eu trago para o curso e os profissionais, as possibilidades. Então, tanto dentro da recursos humanos, marketing, e todas as ferramentas de organização, planejamento, controle, direção, os pilares da administração. E aí é fundamental que a pessoa participe do órgão de classe, seja inscrito, é isso? Sim. Para toda e qualquer profissão, você tem que estar inscrito no órgão de classe. Não é só da administração. A gente fala bibliotecário, nutricionista, psicólogo. Para exercício legal da profissão, tem que estar no órgão de classe. A ausência de registro é considerado crime, exercício ilegal da profissão. Uma coisa que eu brinco muito para as pessoas melhores entenderem, experimenta você colocar um jaleco branco, um estetoscópio e colocar uma plaquinha consulta, sem ter estudado medicina ou sem ter o CRM. Vai dar ruim. Então, isso é para todas as profissões, né? Então, eu ressalto isso porque a pessoa fala, já tenho tantos anos na área de logística, eu vou fazer. Não é por aí, tá? Porque tem todo um passo a passo. Você tem que estar com a graduação, pode ser o curso de tecnologia de 2 anos, isso é possível também porque é ensino superior, que a pessoa tem uma especialidade numa área específica, seja recursos humanos, financeiro, logística, tem as faculdades de 2 anos, é possível, mas precisa estar no órgão de classe. Inclusive, os juízes, eles consultam isso. E por que você, com a sua experiência, acredita que essa profissão não seja tão difundida, né? Por exemplo, quando eu vi lá o seu livro, o seu curso, para mim foi tudo uma novidade, né?
Você tem uma explicação para isso? Olha, de exato não tem explicação, porque as pessoas não vão atrás. Hoje, com acesso de internet, tá tudo ali. Então, você consegue ler leis, todas as leis são públicas, as resoluções normativas de todos os órgãos de classe são públicas. Acho que o interesse das pessoas, e também eu coloco uma parcela de responsabilidade nas universidades, né? Acho que as universidades deveriam já estar falando sobre a perícia judicial na formação, tá? E o que acontece? Eu, quando eu vou no Conselho Regional de Administração, eu sempre falo, olha, precisa colocar a perícia dentro da grade dos administradores. Precisa colocar o código de ética dos profissionais de administração na grade dos administradores. Toda vez eu peço isso, vocês falam, a gente sabe, mas depende de várias outras coisas, né? E eu acredito que para os próximos anos, devido à quantidade de recuperação judicial que a gente está tendo no Brasil, devido à má administração, isso precisa ser mudado, tá? Então, nos próximos anos, quando vocês verem que está na grade o CEPA, que é o Código de Ética dos Profissionais de Administração, num curso de Recursos Humanos ou Logística, é devido a vários pedidos de outros profissionais também, que a gente sempre pede lá no Conselho, para que isso seja mudado e a perícia judicial entre na grade dos profissionais da administração. E você tocou num assunto, uma pauta que é muito interessante. Eu mesma, quando associava a palavra perito, eu imaginava que tinha que ser uma pessoa assim com muitos anos de experiência naquela área. E você estava me contando que não, é o fato da pessoa ser formada e participar, né, ser inscrito num órgão de classe, ela já pode sim começar a atuar. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. O que acontece? Vamos lá. O perito judicial, dentro da área de administração, qualquer outra área, ele é auxiliar do juiz, né? Então, ele vai auxiliar o juiz para temas que o juiz não tem profundidade. Então, vamos falar aqui de uma perícia bancária, uma perícia financeira. O juiz, ele entende do Código do Consumidor, sobre as leis e tudo mais. Mas ele quer saber, os juros, foi abusivo ou não foi abusivo? Né? E aí ele precisa de alguém para auxiliá-lo. Aí entra o perito. Matéria básica dos profissionais que estudaram finanças para saber o índice, se ele estava além da média ou abaixo da média. Então, matéria básica. Outra coisa também, vamos falar da parte de marketing, né? Então, um profissional de marketing. Onde que entra o marketing forense? Tem um nome técnico para isso, né? Vamos supor, uma agência, ela vai fazer a publicidade para uma empresa X e ela começa a usar os meta tags, os trabalhos de SEO, os AdWords, que são as propagandas no Google, remetendo ao concorrente para quando alguém digitar a palavra do concorrente aparecer a empresa. Isso é concorrência desleal. E a concorrência desleal é crime, vai dar problema na justiça. E isso vai precisar depois de um profissional de marketing que entenda de todas essas ferramentas para poder analisar essa campanha, se ela foi original, ou genuína, vamos dizer assim, ou se teve algum plágio com palavras-chave do concorrente. Aí entra os advogados, juízes, e eles falam, mas e aí, teve, não teve? E é o profissional de marketing que vai auxiliar analisando esses requisitos, né? Ou toda essa parte de planejamento que foi feita na campanha. Nossa, achei isso muito legal. E você também estava me falando sobre a parte de logística, né? Também pode ter uma pessoa que é da área de logística. Pode. Vamos supor o seguinte, a pessoa contrata lá o frete e depois de um ano ou alguma coisa, começa a ver que aquela rota que era feita para poder fazer a logística de entrega de material ou busca de material, estava roubando ali tantos quilômetros a mais que tinha uma rota mais curta. Isso pode dar um problema. Porque questão de rota... mas é por isso ou por aquilo. Quem que vai analisar essa rota é o profissional de logística. Ou se um material ele foi danificado no armazenamento, por qualquer motivo que seja, é o profissional de logística. Porque existe uma carga de peso que você pode colocar um material em cima do outro. Alguns materiais são frágeis, outros materiais não podem ter contato com o sol, umidade. Quem olha isso é todo profissional de logística. Então, ele vai ver se houve negligência pela prestadora de serviço, né? Se é culpa, se foi uma falta de atenção, e dependendo pode trazer prejuízos, né? E esses prejuízos vão para a justiça.
É uma infinidade, né? De Sim. qualquer coisa, qualquer tema que seja entre na justiça lá, seja questionado, o juiz pode solicitar a avaliação de um perito, seria isso? Pode, sempre que o juiz tiver dúvidas sobre alguma coisa voltada para qualquer área, por isso eles contratam peritos médicos, porque ele tem dúvida numa decisão na área de medicina, ele vai contratar um perito médico. Na área administrativa, que é o mais recorrente, ele vai chamar um perito judicial que entenda para dar embasamento para a decisão do juiz. A decisão é do juiz. O perito ele vai auxiliar trazendo a verdade dos fatos. Agora, a pergunta que não pode faltar aqui, né? Mas quais caminhos esse profissional tem que percorrer para conseguir se cadastrar lá e ser um perito judicial? Vamos lá. Eu sei que os detalhes a pessoa vai ter que ou ler o livro ou comprar o curso, mas dá uma pincelada aí pra gente. O primeiro passo é estar registrado no órgão de classe, para toda e qualquer profissão, e eu sou muito enfático. Inclusive, teve um aluno ano passado, quis comprar o curso, mas não tinha um registro ainda. Eu falei, primeiro você vai fazer o registro, para depois fazer o curso. Ah, mas eu não sei se eu vou gostar. Independente se vai fazer o curso ou não, para o exercício da sua profissão, você precisa estar registrado. Eu passei toda a informação básica para a pessoa, ela sentiu confiança, ela falou, não, vou fazer o curso, acabou fazendo o curso, tá lá já atuando e tudo mais. Então, o primeiro passo, registro no órgão de classe. O segundo passo, precisa ter o certificado de curso, para o Conselho Regional de Administração reconhecer que essa pessoa está habilitada para a perícia judicial. Tá? E isso, existe uma resolução normativa do próprio Conselho Federal de Administração. Ah, mas e se a pessoa não fizer o curso, não tem como? Existe a possibilidade, tá? Qual a possibilidade? Um advogado chama ela para um processo, mas o advogado não vai arriscar com uma pessoa que não está qualificada, tá? Outra oportunidade seria um juiz estar nomeando uma pessoa, mas o juiz ele vai consultar no órgão de classe. Então, tudo isso remete à preparação do curso primeiramente, tá? E isso eu ensino passo a passo dentro do curso, ensinando todas as etapas. Todo o caminho que você percorreu, Sim. Na verdade, agora você, pelo que eu entendi, né? Lá no curso ou no livro, você pega na mão ali da pessoa, para a pessoa não ter que passar todo aquele processo que você passou. Apresenta uma documentação, tá faltando. Exato. O que acontece? Tem muitos cursos hoje no mercado, né? Não posso falar que o meu curso é o único, mas os cursos são voltados para os profissionais em gerais. Como eu sou administrador, eu criei esse específico para os administradores, onde eu trago toda a minha experiência, todos os meus erros e acertos e trago para o curso. Que isso vai acabar encurtando o caminho do profissional atuar como perito judicial ou assistente técnico, que ele não necessariamente precisa ser perito do juiz. Ele pode atuar como assistente técnico do advogado, empresas, pessoa física. Mas para isso ele precisa ter o conhecimento do rito processual, porque a gente dentro da administração, a gente não aprende essa parte jurídica. Qual momento vai fazer o laudo, qual que é o prazo, qual que é a estrutura de um laudo, e eu dou modelos prontos para editar. A pessoa vai trocar o nome dela, vai ver o caso que é, e ela vai usar todos os modelinhos já prontos. É mais do que pegar na mão, né? Mais que pegar quase na mão. Uma mentoria isso daí já. Sim. Quando a pessoa compra o seu curso, o que é que tem? Quais são os módulos? O que ela encontra lá no curso? Vamos lá. Primeiro eu conto um pouco sobre a história da administração, para poder encantar o profissional da administração, porque muitas coisas não é passado na faculdade, tá? Falo isso porque eu fiz curso técnico, eu fiz a minha graduação, eu fiz a pós-graduação, fiz o MBA, e eu não vejo esse material nas universidades, nos cursos preparatórios. Eu sei que é muito importante o profissional entender as prerrogativas da sua profissão. Então, isso eu abordo como material essencial no curso, tá? Então, venho contando bastante sobre as prerrogativas, sobre a lei 4.769 de 65, que regulamenta a profissão dos profissionais da administração. Então, é importante eles saberem disso. Depois, eu pego um módulo que eu falo bastante sobre o código de ética. Para mim, é extremamente importante falar sobre o código de ética. E isso trago capítulo por capítulo falando do código, sobre os deveres, sobre as obrigações, sobre as condutas. Então, o profissional da administração, seja ele bacharel em administração, profissional de marketing, logística, TI, qualidade, entre outros, ele precisa ter uma postura. E eu venho falando tudo isso para eles, dentro do curso, sobre o código de ética. Esse código de ética se chama CEPA,
código de ética dos profissionais da administração. E eu vou trazendo detalhes e eu abordo dentro do curso exemplos práticos do que acontece no dia a dia para que eles guardem aquela experiência que estou passando para ter uma melhor conduta profissional, tá? Esse é um dos pontos. Depois eu abordo sobre os campos de atuação dos peritos judiciais, né, dentro da administração. Falo de 7 grandes áreas da administração e vai desmembrando para outras áreas. Por exemplo, na área financeira, desmembra para 22 sub-áreas. Então, dentro da área financeira, a gente tem lá contas a pagar, contas a receber, depois a gente tem controladoria, tesouraria. Então, são todas essas áreas que cabe à perícia judicial. Recursos humanos, a gente tem mais 12 sub-áreas. Então, tem área de treinamentos, área de desenvolvimento, departamento pessoal, entre outras. Então, eu vou desmembrando e vou pontuando aonde vai poder atuar. Isso eu faço falando das 110 áreas, para que o profissional, mesmo que ele seja de logística, ele sabe o que o pessoal de marketing faz, o que o de TI faz, o que o de qualidade faz. Então, é como se fosse um lembrete do que eles já viram na faculdade e trazendo. E tudo embasado em decisões, tudo baseado no Conselho Federal de Administração. Então, trago essas informações e vou esmiuçando como um professor com o conhecimento de pedagogia também. É isso que eu passo para eles. Você citou 7 áreas. Eu queria que você me falasse quais são essas áreas. Perfeito. As 7 grandes áreas da administração, a gente tem a administração financeira, tá? Que ela desmembra para cerca de umas 22 sub-áreas. Depois, a gente tem a administração de recursos humanos, que vai desmembrar para 12 sub-áreas aí mais ou menos. Orçamentos, métodos e processos, que dentro de métodos e processos a gente tem área de qualidade, tecnologia da informação, que é de TI, e outras 30 sub-áreas em métodos e processos. Orçamentos, foram 5, né? Vou pegar minha cola, porque eu não vou lembrar de todas, né? A administração de materiais, que é a logística, e a administração de produção. Essas são as 7 grandes áreas. E depois a gente tem as áreas conexas da administração, como hotelaria, administração de cooperativa, sustentabilidade, entre outras, que é o total, hoje, 110 áreas restritas e privativas dos profissionais da administração. Eu vi um pedaço de uma live sua. E, na verdade, é tudo pautado em cases, né? Você traz... você se baseou em decisões, em casos mesmo. Sim, eu constantemente e diariamente eu leio decisões da justiça, tá? Ora Tribunal de Justiça da Bahia, ora Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, São Paulo, e vou vendo o que os juízes estão deferindo sobre problemas que acontecem nas empresas. Eu falo, isso daqui é campo da administração, eu acesso os processos e tudo mais e tomo conhecimento sobre isso. E eu trago isso na íntegra para os meus alunos. Eu falo que é mais que pegar na mão, né? Eu queria que você me trouxesse alguns cases, assim, para ajudar quem está nos assistindo, que ele é da área administrativa. Me traz alguns cases que você acha que são relevantes, que a pessoa fala, nossa, não imaginaria que eu poderia atuar nessa área. O mais recente, eu fiz um trabalho para correção monetária de reajuste da ANS, operadora de saúde. Um advogado estava com um processo judicial brigando com a operadora de saúde, que ela estava aumentando muito rápido os valores de um senhor já aposentado e tudo mais, já tinha idade, e eu precisava fazer o reajuste disso. Eu simplesmente peguei as tabelas da ANS, conferi e fui olhando onde estavam os erros de reajuste, apresentei isso através de um laudo e mostrei que tinha uma diferença para esse senhor receber de volta um reembolso que ele tinha pago a mais. Então, isso é o conhecimento da administração, para você verificar o que está juros a mais e a menos, a organização da administração para você planilhar isso numa tabela de Excel e montar um laudo que eu ensino no curso qualquer estrutura para você fundamentar onde está o erro também, baseado em políticas da ANS. A gente sempre vai cair nos cálculos? Olha, 90%. Por que acontece? Quando alguém vai para um problema na justiça, tá? Posso estar equivocado, tá? Daí os advogados depois me corrijam, mas muitas vezes é por questões financeiras. Seja um atraso de aluguel, daí a pessoa quer receber, seja por um produto que não recebeu e pagou e quer o dinheiro de volta. Então, tem várias coisas que remetem, no fundo, ao lado financeiro.
por isso que a gente não pode falar que a perícia ela é contábil, né? Então, ela é uma perícia econômico-financeira, que cabe também para os profissionais da administração. Aí tem várias coisas, né? Ou se não, até mesmo obrigação de fazer e não fazer, que os advogados solicitam isso. Você contrata um pedreiro, daí ele some, daí, ei, cadê a obrigação dele? Precisa terminar a obra, né? Daí você vai ver todo o modus operandi do que foi acordado, o que não foi, que já foi entregue. Tem uma série de coisas. Eu queria que você me contasse um caso que entre cálculo, mas assim, de uma área que a pessoa nem imaginaria ali que, nossa, deu um processo e isso aqui coube a um perito da área de administração. Sim, vamos lá. Teve um caso que eu fui nomeado para trabalhar para o ECAD. O que é o ECAD? É um órgão que fiscaliza e resguarda os direitos autorais de quem tem músicas. E em lugares fechados, como hotéis, restaurantes, shoppings, tudo que for lugar fechado, que toca uma música de um artista, por direitos autorais, ele precisa ser remunerado. E o ECAD cuida disso. E estava com uma ação judicial, né, para poder verificar dentro de um hotel, um resort, para lá de Ilha Bela, né, o quanto que eles estavam tocando de música e a quantidade de hóspedes que tinham no hotel, para eles poderem fazer o cálculo do ECAD para poder pagar os direitos autorais das músicas. Então, olha só, é uma questão de direitos autorais, praticamente não tem matemática, é sobre música, que também não tem relação, mas no fim é uma questão financeira. O quanto vai ser pago. Aí você tem todo um cálculo baseado na taxa de hospedagem. Lembrando que a parte de hospedagem e hotelaria é da administração também. Então, eu sou formado técnico em hotelaria, então eu entendo bastante sobre essas coisas e foi um dos motivos de ser nomeado, né? Então, você faz o cálculo baseado pelo fluxo de hóspedes, o tempo que eles têm de permanência para poder fazer o cálculo do ECAD. É muito cálculo. É muito. Mas hoje é igual eu costumo dizer, um engenheiro, ele usa trena, o médico, ele usa o bisturi. Nós, profissionais de administração, usamos uma calculadora, usamos um Excel. Então, por mais que tenha muito cálculo, a gente tem ferramentas para resolver isso. Ô, Fernanda, e a pessoa, pegando um gancho do que você falou, ela pode, por exemplo, sou apaixonada por um segmento, e ela pode se especializar naquele segmento e ser um perito exclusivo daquilo? Pode, tá? Inclusive, vamos supor, a pessoa fez lá a administração de empresas. Dela gosta muito da parte de marketing. Ela faz uma pós-graduação em marketing para poder entender neuromarketing, endomarketing, entender o processo de vendas direta, canais. Inclusive, dentro da parte de finanças, é muito... como que eu posso dizer? Uma linha que às vezes se confunde o marketing multinível e as pirâmides financeiras. Pirâmide financeira é crime. Então, como que você vê se aquela empresa está atuando com uma pirâmide financeira ou é um marketing multinível? Aí o especializado na área de marketing vai poder ver se é uma coisa ou se é outra, auxiliando advogados e juízes para a resolução de algum tipo de caso. Entendi. E quais, assim, são os maiores tabus, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, eu quero entrar nessa área de perícia, né? Como que você sente, assim, quais são os tabus que inibem ou a pessoa até tenta o processo e desiste? Vamos lá. Um dos maiores tabus que as pessoas falam, não entra para perícia porque demora muito para receber. De fato, demora. Por que demora? Porque muitas vezes vai receber no término do processo, alguns momentos. Dentro do curso, eu ensino o aluno ele já pediu uns honorários iniciais para começar a fazer o trabalho e justificar, que não adianta você pedir. Você precisa fundamentar o porquê. Eu ensino isso também. Sobre honorários baixos, as pessoas falam, a justiça paga pouco, porque também existe a justiça gratuita, que é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, por ser um órgão público, ele paga um valor menor, né? Porque você vai auxiliar pessoas de baixa renda, mas você não vai trabalhar gratuitamente, né? Então, são alguns tabus. A Defensoria demora? Demora. Só que isso faz uma vitrine para o profissional e o juiz, olhando esse bom trabalho, vai te nomear para outros processos também, tá? Então, são alguns desses tabus. Eu levei, no começo da minha carreira, 5 anos para ser nomeado. Mas eu entendo quais foram os meus erros no começo. Às vezes é uma forma que você redigiu um laudo, às vezes é uma forma que você fez uma carta de apresentação equivocada. Então,
o perito, ele não faz um currículo pedindo emprego na justiça. Existe um outro formato. E é isso que eu ensino no curso. Você não vai colocar lá, eu trabalho na empresa X, Y, Z, eu sei isso, minhas competências são essas. Não, é totalmente diferente. E eu, no começo, cometi esse erro, sim. E por isso que eu falo hoje que tem um caminho certo. E como que eu fui descobrindo isso? Fazendo network com outros peritos, participando de eventos e congressos, promovidos pelo órgão de classe, o CRA, que eu volto a falar novamente. Né? Então, tudo isso a gente leva engajamento, que mais? E outros tabu. A demora de honorários e o prazo para ser nomeado. Tá? Os processos que eu fui nomeado foi que outros profissionais, inclusive contadores, recusaram o trabalho. Porque falou, isso daqui é campo da administração. Um exemplo, penhora de faturamento. Tem lá um devedor e esse devedor ele não está pagando alguma coisa lá para o seu credor, não tem bens, mas na justiça, não acha nada, e o juiz ele acaba nomeando um perito judicial para ver se essa empresa ou esse devedor ele é hipossuficiente mesmo. Aí você precisa fazer um plano para poder fazer a penhora sem afetar a parte saudável da empresa, para ela continuar trabalhando sem afetar. Você não pode penhorar todo o dinheiro dela, você tem que penhorar uma parte. Mas qual que é essa parte? É 10%, 20%, 30%? Aí entra o administrador para poder fazer esse plano. Muitas vezes os contadores, quando chegam para fazer plano de negócio, eles caem fora e falam, não, isso daí é campo do administrador. E a gente, de fato, faz planos de negócio. Então, eu vou lá, analiso as finanças da empresa, vejo quanto que eu posso penhorar de uma forma que não vai prejudicar a empresa, para ela se manter aberta, e a gente começa a fazer a penhora disso. São os principais tabus, assim. Sim. E as pessoas, algumas pessoas acreditam que essa profissão, por exemplo, tem que prestar um concurso. Isso, as pessoas confundem muito a perícia criminal, né, que é a polícia que presta concurso público, né, que você tem a perícia que você vai lá investigar casos de crime, tira foto, ver a digital, essas coisas. Isso é a perícia criminal. A perícia criminal, concurso público. A perícia judicial está no artigo 156 do CPC. O perito será nomeado entre os profissionais devidamente habilitados em órgãos de classe. Está lá. Né? Então, você primeiro precisa estar regulamentado dentro de um órgão, inscrito, né, dentro de um órgão da profissão, aí você pode ser apto a ser um perito judicial. Tá? E tudo isso você percorreu e você se baseou em leis. Sim, eu leio o Código de Processo Civil, Código Penal, LGPD, a Lei Anticorrupção, tudo isso a gente tem que estar atento, porque uma hora ou outra você vai esbarrar. E eu aprendi a gostar cada vez mais do direito, das leis, né? Então, não precisa ter esse conhecimento, porque o juiz e os advogados querem alguém para auxiliar no seu campo específico. Eu sou curioso e vou aprendendo cada vez mais. E como que você vê o futuro agora, hein? A gente está falando de inteligência artificial, como que fica a profissão do perito? Ficou mais fácil ou mais difícil? Olha, depende. Hoje tem inteligência artificial, mas eu já fui tentar fazer alguns cálculos trabalhistas e a inteligência artificial não conhece a nossa legislação. E ele faz o cálculo errado. Isso ainda deixa campo para os profissionais da administração. Os profissionais que vão fazer cálculo. Dá para usar a inteligência artificial para várias coisas, mas coisas muito específicas, a IA ainda não está treinada. E aí mantém o emprego e a possibilidade para quem vai atuar na área de perícia judicial sem nenhum problema com a inteligência artificial. Até porque é caso a caso, né? Não dá para pegar ali um roteiro de um laudo e falar só vou fazer por este caminho. Né? Exato. Cada caso ele é totalmente diferente do outro. Mesmo sendo o mesmo segmento, a mesma empresa, vai ser diferente alguma coisa. E por isso que dentro do curso eu falo bastante sobre as prerrogativas da profissão e falo sobre as outras áreas, porque daí o profissional ele consegue enxergar outros caminhos para resolver o problema. Ô, Fernando, e quando a gente está falando de tudo isso, de curso, de ser perito judicial, a gente está falando de nível nacional, né? Não é por exemplo, baseado só nas leis do estado de São Paulo, não. É Brasil, Não, né? Brasil, tá? É igual qualquer outra profissão. Vamos falar de um médico, ele pode atuar em qualquer estado brasileiro. Um engenheiro também, tá? Lembrando que, se você for atuar em outros estados, você tem que olhar dentro do seu órgão de classe se requer o registro secundário ou não no órgão de classe, tá? Então, mas quanto a isso, você pode atuar em todos os tribunais do Brasil, tá?
Eu atualmente só atuo em São Paulo, porque devido ao volume de trabalho. Tem alguns colegas que atuam em outras regiões também, tá? Aí vai como que fala? A especialidade de cada um, né? E o gosto, falar, quero atuar no Rio de Janeiro, quero atuar em São Paulo. Então, cada um vai escolhendo aí um campo. Eu, atualmente, atuo só em São Paulo. Muito legal isso. Agora, como que as pessoas têm que fazer para te achar nas redes sociais, para saber mais do seu curso, saber do seu livro? Vou pedir para você deixar aqui nessa câmera. Olá, para vocês fazerem contato comigo, estou no LinkedIn, eu uso bastante, está lá administrador Fernando Arias. Eu também tenho as redes sociais da Properícia, que é @properícia, tudo junto. E também tem meu telefone, que é o WhatsApp, que é o 11 98235 0930. Fico à disposição de vocês, todos que gostam da área de administração e pretendem entrar na perícia judicial. Fico à disposição para ajudá-los e vocês também ingressarem nesse campo. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Tenho certeza que ajudou muito o pessoal lá em casa. Você abriu aí os horizontes para uma nova profissão. Perfeito. A ideia é essa, poder trazer informações, né? Inclusive, a promoção da administração está no nosso código de ética. Sempre baseado em lei e em códigos, eu gosto disso. Muito bom. Perfeito. Muito obrigado para você que ficou até agora aqui nesse vídeo. E não esqueça, né? Já deixa o seu like, se é novo aqui no canal, se inscreva e deixa aqui seu comentário, porque isso vai fazer com que este vídeo chegue até mais pessoas e até a próxima.